Fala pessoal, boa noite para vocês. Espero que estejam todos bem. Gente, as eleições estão se aproximando e eu queria comentar duas coisinhas com vocês. Primeiro, a questão do desarmamento, que o Fachin ultrapassando de novo qualquer limite, qualquer bom senso, pelo menos bom senso, já que a lei eles não respeitam mesmo. Ele passou por cima de todo mundo, passou por cima do Congresso e diz que é por causa da urgência. Eu vou ser bem claro, eu acho que a questão do desarmamento no período eleitoral ali, na votação, ninguém precisa levar arma para votar. Você não precisa disso. Então, com isso eu concordo. Apesar de ser mais uma ilegalidade do STF, eu realmente concordo com essa providência. É uma eleição que os ânimos estão um pouco mais exaltados pelos extremistas, tanto de um lado como do outro. É uma eleição que tem muito peso, né, com acusações muito fortes, umas verdadeiras, outras precisam ser provadas, né? Chamar o Lula de ladrão e de presidiário, tá lá, tá na biografia dele isso daí. Ele roubou e foi preso, né? Agora, o pessoal ofende o Bolsonaro, chamando de genocida e tudo mais. Essa turma usa termos muito pesados, sem comprovação. Teriam que provar que ele foi genocida, e até agora não conseguiram. A CPI do circo não provou nada, só provou que o Renan Calheiros e o Randolfo Rodrigues e o Omar Aziz são 3 vagabundos que estão lá, e que vão permanecer lá, infelizmente vão permanecer lá. São 3 pessoas que um peido vale mais do que qualquer palavra deles. Menos pelos conchavos políticos, pela ligação que o Randolph tem com o STF, que até hoje eu não entendi porquê. Né? O STF que mais uma vez ignora a PGR, certo ou errado. Tá lá. É o trâmite legal. E eles simplesmente ignoram as recomendações da PGR, fazem tudo a bel prazer. Eles estão julgando aí pessoas que não têm fórum privilegiado, mandam prender, mandam soldar. Ou seja, tá tudo um absurdo. E o que o Fachin fez é mais um absurdo. Mais um de tantos outros que ele fez, né? A começar por soltar o ladrão. Então, mas nesse ponto eu concordo. Eu acho que nós não precisamos de arma. As armas que nós precisamos, tanto um lado como o outro, no dia 2 de outubro, é o voto. É o voto, de preferência, um voto honesto, que seja computado de forma honesta, e ganhe quem ganhar, sendo de maneira honesta, faz parte da democracia. Eu acho que o Lula nem deveria sair da cadeia. E as pessoas acham que o Lula é o melhor presidente. Algumas pessoas, ou muitas pessoas, acham que o Lula é o melhor presidente da história do Brasil. Eu posso não entender a lógica deles, mas cada um tem o direito à sua opinião, e é por isso que tem eleição. Então, se ganhar sem que haja manipulação alguma, já foi testado, retestado, já mostraram, no YouTube tem o vídeo, o cara desmonta a urna eletrônica para mostrar, não tem nenhum sinal, não tem nada. Nós sabemos disso, mas não dá para confiar nas pessoas, nas poucas pessoas que manipulam a urna eletrônica. E o pior, não dá para confiar, ou que gera maior desconfiança, é justamente a postura de quem deveria transmitir confiança para a eleição. Esse é o maior perigo. Porque todo mundo bate na mesma tecla. Todo mundo bate na mesma tecla. A urna é segura, a urna é segura. Daí você pede alguma coisa que não é absurdo, que já foi aprovado pelo Congresso, que o Supremo, na sua suprema sabedoria, disse que é inconstitucional. Eu não sei aonde diz na Constituição que um comprovante de voto é inconstitucional. Inconstitucional é você reter meu celular. Isso é inconstitucional.
porque ele não é uma arma. Então, se eu não posso carregar meu celular para dentro ali da cabine, como é que os artistas estão declarando voto na televisão? E vocês permitem isso? O voto não é secreto? A desculpa do celular não é para dizer que o voto é secreto? Que você não pode divulgar seu voto, mas os artistas podem divulgar o voto na televisão, em showmício, que também é proibido, mas tem. E tudo mais. Você é proibido a imprensa ter um lado tão escancarado, ignorando fakes de um lado e atribuindo fakes a outro lado, sejam elas verdadeiras ou falsas, mas você atribui fake a um lado só, quando do outro lado você tem várias e várias fakes. O Supremo, o TSE, proibiu o PT de usar o lema lá, Lula subiu, gasolina caiu, Lula subiu, gás caiu, fazer essa correlação, porque não tem correlação nenhuma. Eles continuam usando a bel prazer e nada acontece com esses caras. O Janones deveria ter tido a conta dele interrompida já várias vezes, no Twitter pelo menos, tamanhas ofensas e barbaridades que ele fala. E continua lá, mas cada vez que alguém se manifesta do outro lado, no mesmo patamar, as contas são bloqueadas. Então está tudo muito errado. Por mais que sejam limpas as eleições, e olha, tanto faz quem ganhe. Porque se o Lula ganhar, os bolsonaristas ou o pessoal da direita vai chiar um monte e vai dizer que foi roubado. Se o Bolsonaro ganhar, apesar de toda a movimentação clara e evidente das manifestações populares em prol do atual presidente, se ele ganhar, o PT vai reclamar. O PT vai reclamar por causa dos resultados das pesquisas, que aliás eu quero falar com vocês da pesquisa também. Mas eles vão reclamar. Eles estão com 50 e tantos % no primeiro turno. Se o PT não ganhar no primeiro turno, todos esses institutos de pesquisa já estão fadados ao fracasso, mesmo que ele ganhe no segundo. Porque já estão dando 54% de votos úteis. E aí é o que assusta. É um cara, hoje o Lula é um morto político, as ideias dele são mórbidas, são genocidas, são ditatoriais, não arrasta mais de meia dúzia de pessoas nos comícios dele. No Paraná ele conseguiu, a muito custo, 12 mil pessoas. Aqui em Santa Catarina, então, reuniu uma meia dúzia lá. Deu 3, 4 mil pessoas. E no Rio Grande do Sul, mais ou menos a mesma coisa. E aí, quando você vê o Bolsonaro indo em motociata, qualquer motociata do Bolsonaro dá 100, 200, 300 mil motos. Então, no visual, as pesquisas já não mostram a realidade. Tem vários vídeos aí rolando na internet de que o pesquisador não aceita voto no Bolsonaro, de que o pesquisador preenche, ele só pega os dados da pessoa e ele preenche sozinho a pesquisa. Então tem muita manipulação, a gente sabe que tem manipulação de todo que é lado. As emissoras de televisão, algumas, estão fazendo mesmo uma manipulação clara. É claro e evidente. Né? Como o seu William Bonner, quando ele diz que o Lula não deve mais nada à justiça, ele deve sim. O fato de ter mudado, de ter mudado o CEP, não quer dizer que os crimes que ele cometeu, que foram provados pelos quais ele foi condenado, deixaram de existir. O que houve foi só uma manobra para o ladrão poder concorrer à presidência. Porque senão o Bolsonaro ia ganhar com o pé nas costas. Não teria adversário para ele, e eles precisam fazer. E eles precisam estruturar o Fórum de São Paulo, e o Brasil está atrapalhando essa estruturação deles. Brasil e Equador. Agora veja o que aconteceu no Chile. O esquerdista foi eleito lá. Já quis o que a nossa Constituição não permite. Ele quis uma constituinte lá, colocar uma Constituição socialista. Se ferrou.
O povo foi para as ruas e já estão dizendo que ele vai cair. Veja a Argentina como é que está. Esquerdistas estão lá, apoiados pelo Lula. Eles estão com mais de 100% de inflação ao ano e a imprensa brasileira querendo comparar a nossa inflação anual com a mensal deles. Olha o absurdo que é, a manipulação de dados. Então como é que você vai confiar numa pesquisa? E é assim, o IPEC, que era o antigo Ibope, dá 45 a 31. Aí vem um outro lá, sei lá, da onde, tá dando 49 a 31. Aí o outro, por votos válidos, 55 pro Lula, 44, todos os outros. Estranho, né? E aí vem a Paraná Pesquisa, que é a única que mostra uma equivalência. O Bolsonaro um pouco à frente. E o que acontece com a Paraná Pesquisa? A Folha de São Paulo, a Rede Globo e todos os manipuladores de dados questionam e querem proibir a divulgação da pesquisa. Se ela é registrada no TSE, eles não podem fazer isso. Isso é censura. Assim como a Rede Globo e a própria Folha de São Paulo, o grupo, né? Não o jornal especificamente, mas o grupo, eles estão fazendo um movimento para censurar a Jovem Pan. Porque a Jovem Pan fala bem do governo. É um canal bolsonarista. Então tá, por que tem que censurar a Jovem Pan, um canal bolsonarista, que não é, porque ele sempre tem o contraponto, e você não censura a Globo, a Folha, a Band, que são canais lulistas? Por que os comunistas podem? E o pessoal de direita, o pessoal conservador, não pode ter um canal que onde você tenha as notícias menos manipuladas? Porque chamam o presidiário de ex-presidiário? E é mentira isso? Ou ele não teve preso? Ele estava no resort da Polícia Federal? O cara deve 18 milhões em imposto e ele declarou que tem um patrimônio de 7 milhões e meio. Da onde ele tirou esses 18 milhões de impostos? Se o patrimônio dele são 7 milhões e meio. Por que a imprensa não bate em cima disso? Por que a grande mídia e a velha carcomida imprensa, por que eles não batem em cima disso? Espera aí, você deve 18 milhões? Se o seu patrimônio é de 7 milhões e meio e você deve 18 milhões para o fisco, de duas uma. Ou você mentiu no seu patrimônio, ou você é falido. Porque nem vendendo todo o seu patrimônio, você consegue pagar o que você deve. E outra, se ele está devendo para o fisco, como é que ele entra na lei da ficha limpa que não pode ter dívida com o governo? Então, cadê a imprensa para fazer esse papel? Ficar batendo palma para os 9 dedos, a gente sabe porque hoje foi divulgado os dados com o Lula no primeiro mandato, a respeito da Jovem Pan. A Folha de São Paulo recebeu 250 milhões em propaganda, a Jovem Pan recebeu 7 milhões. E aí tem todo o escalonamento para chegar no governo Bolsonaro. A Folha de São Paulo recebe 2 milhões. De 250, 240 e poucos milhões que recebia, ela passou a receber 2 milhões do governo federal. E a Jovem Pan 4. Será mesmo que a Jovem Pan, que teve a redução de 50% do valor de propaganda oficial, será mesmo que ela está tão preocupada com dinheiro assim? Será que ela está sendo paga, perdendo 50% do patrocínio das verbas públicas? A Globo está aí. Chegou a data. E o Bolsonaro falou, não tem revanchismo. Só tem que estar tudo em ordem. Será que está mesmo? Tá certo, perder a Globo vai ser o que há, né, meu? Isso daí é um negócio inimaginável. Mas eles pagaram, eles se preocuparam em pagar aquilo que devem. A mulher do Lula, ela já pagou os 200 mil que ela deve para a Receita Federal? Enquanto os caras ficam preocupados com o modelito que a primeira-dama estava usando no enterro da rainha?
que aliás ela estava lindíssima, como ela é uma mulher muito linda. Mas a Janja já pagou ali o imposto de renda que ela deve? Não. Agora, uma coisa é certa, né? Essa passagem do Bolsonaro por Londres realmente fica muito ruim pra gente, pro Brasil. Ficou. Ele atendeu os apoiadores que moram em Londres. Era a chance que os caras tinham de ver o Bolsonaro. Afinal de contas, hoje ele já estava em Nova York fazendo discurso na ONU e tudo mais. Mas a Inglaterra estava de luto. E deveria ter sido respeitado. Eu acho isso uma grande gafe do governo. E mais uma vez, como acontece, as imagens não podem ser utilizadas, dessa vez porque ele está em missão oficial, realmente está em missão oficial como presidente da República, e aí ele não pode usar as imagens dele na campanha como candidato, porque ali é dinheiro público que está sendo pago, né? Aí eu vi o pessoal do PT reclamando que a Michelle levou lá o cabeleireiro, sei lá mais que, a manicure, sei lá que porra que era aquele. Tem um cara lá com ela, enfim. E que os aviões da FAB não podem dar carona? Pode. Da FAB pode, o presidencial é que não. Mas vale lembrar que a dona Dilma Rousseff, quando era presidente da República, ela foi para Portugal num evento e levou 80 vagabundos com ela. 80, não foi um só. Foram 80 vagabundos do lado dela. Dessa vez ele levou um maquiador lá, o cabeleireiro da primeira-dama, e um vagabundo só que foi o Malafaia. Mas um vagabundo. Contra 80 da dona Dilma Rousseff. Então, estão tão preocupados com o cartão corporativo dele. E eu quero mesmo que quebre. Eu acho que ele deveria abrir o sigilo. Eu acho isso um absurdo. A pessoa que assume o poder, que assume a presidência da República, ela tinha que ter as contas dela todas transparentes. Mas se faz isso, já imaginou o Lula? A gente ia descobrir que não foram só aqueles pequenos milhões do triplex, do sítio, dos 25 milhões de Avon. Vocês já imaginaram quanto... Os 300 milhões de mesada que ele recebeu da Odebrecht numa conta na Suíça? Tudo isso comprovado. Imagina só o estádio do Corinthians, quanto ele faturou ali. Imagina os estádios da Copa do Mundo, imagina a reforma do Maracanã e a construção do Centro Olímpico no Rio de Janeiro para as Olimpíadas de lá. Que, aliás, virou tudo um lixo. Não sobrou mais nada, foi tudo derrubado. Quantos bilhões foram gastos ali? Já imaginou se a gente tem acesso às contas dele? Aí ele não teria que ir para cadeia, ele teria que ser condenado à morte, pelo tanto que roubou. Pelo pouco que foi comprovado, já é inadmissível. Enfim. Mas o que eu acho engraçado é isso, ficam questionando tudo. E sempre o questionamento é para a direita. A questão do discurso lá, do Bolsonaro. Foram 5 minutos, não interessa. Ele estava em uma emissão de luto, cara. Então que reunisse num lugar mais fechado, que não fosse para a rua, que pedisse aos colaboradores a compreensão da situação. Apenas isso. E que respeitassem o luto do país aonde ele estava como convidado e aonde aquelas pessoas moram. Afinal de contas, não foi um Lula da vida que morreu, foi a rainha da Inglaterra. Porque o Lula você pode fazer carnaval em cima, que não faz diferença nenhuma. Mas a rainha da Inglaterra, uma pessoa que foi respeitada no mundo todo. Então, ele errou, e errou feio. Mas fizeram tanto escarcéu, o The Guardian lá falou tal, e com razão, questionou. Mas a imprensa aqui falou tanto, e ele ficou numa posição mais privilegiada do que Biden durante o velório. Pode não parecer nada, mas significa muita coisa. E vale lembrar, a primeira-ministra da Inglaterra, hoje, é conservadora. O Biden está com os dias contados nos Estados Unidos. Ele está tentando lá mudar um pouco o jeito dele lá para ver se consegue, mas o Trump já está disparado para 2024. No Chile pode cair,
Na Argentina, a presidente foi presa, ou seria presa, né? Que daí teve aquele atentado meia boca lá. E a coisa ficou mais ou menos. As coisas estão começando a mudar. A Europa está limpando, literalmente, a esquerda do poder novamente. Será que nós vamos cometer a cagada de colocar esse comunista ladrão e safado de novo? Espero que não. Mas o que eu espero de verdade é uma eleição limpa e justa, e eu acho que é o que todos os brasileiros querem. Essa campanha desse ano tá um lixo, ninguém tem proposta nenhuma, são só ataques, tanto de um como de outro. Não existe proposta nenhuma. O que o vagabundo fala é tudo mentira. Você vai comer picanha e cerveja? Mentira! Mentira! O que ele quer fazer é o que a Argentina fez. Ah, vai cortar a exportação de carne porque daí sobra aqui. Não vai sobrar. Na Argentina os caras estão sem carne, cortaram a exportação da carne, que era para baratear o custo lá. O discurso do Lula aqui é o que está acontecendo na Argentina, é o que aconteceu no Chile, é o que aconteceu na Venezuela. Peguem, assistam. Tem uma entrevista do Rica Perrone no podcast dele, o cara a tapa. São dois venezuelanos. Assistam e tirem suas próprias conclusões. Fiquem com Deus e até a próxima.